Olá, você, aluno do 4º ano. Eu sou professora de Ciências Leonora. Estou com você hoje para mais uma aula de Ciências e hoje, o tema da aula de hoje nós vamos trabalhar sobre micro-organismos e a ação deles na nossa saúde. Quero que você retome os conceitos anteriores, que nós já trouxemos aqui sobre micro-organismos, e quero também que com essa aula você possa identificar algumas doenças causadas aí por fungos e as formas de prevenção, relacionar alguns micro-organismos à transmissão de doenças, como também identificar as doenças causadas por protozoários e as formas de prevenção, e reconhecer as medidas de higiene como ação de prevenção contra os micro-organismos patogênicos. Você lembra das aulas da aula anterior? Falamos aqui sobre a ação dos micro-organismos na saúde humana e falamos aqui da ação dos vírus, como que ele compromete a nossa saúde e também as bactérias, como é que elas comprometem a nossa saúde. Hoje nós vamos falar dos fungos e dos protozoários, que são micro-organismos que também são causadores de várias doenças aí aos seres vivos. Quero retomar com você aqui alguns conceitos sobre os fungos. Você lembra que eu falei para você sobre os fungos, que são seres, muitos deles são microscópicos, mas muitos são visíveis aos nossos olhos. Que os fungos, eles são seres formados por uma ou várias células, ou seja, ele pode ser unicelular ou multicelular. Ele gosta de desenvolver em lugares úmidos, a preferência para ele reproduzir. Ele atua aí no meio ambiente, no solo, fazendo o processo de decomposição juntamente com as bactérias. E eles são heterótrofos, ou seja, nós já trabalhamos esse conceito de heterótrofos. São aqueles seres que necessitam de outros seres para sobreviverem, para a obtenção do seu alimento. E algumas espécies dos fungos também são patogênicas. Por que a gente fala algumas espécies? Porque existem os fungos úteis, né, como as leveduras, que fazem fermentação. Temos os fungos aí que atuam, que são até comestíveis, mas existem os fungos que são patogênicos, que são causadores de doenças ao nosso corpo. Quero retomar com você, nesse momento, o fungo. Eu lembro que eu trouxe esse material aqui para você, mas às vezes pode ter algum aluno que não estava na aula anterior e eu quero mostrar para você que o bolor presente num alimento, ele é um tipo de fungo. Se você colocar uma lupa aqui, você vai perceber a presença dos fungos. Essa parte aqui que eu estou pegando, ela está sem fungo nenhum, mas essa parte verdinha são os bolores, é um tipo de fungo. E se você for fazer esse experimento na sua casa, lembre de colocar uma luva ou se manusear, lave suas mãos bem lavadas, né, depois que você tocar no alimento. O que eu quero chamar a sua atenção é que essa laranja, ela está constituída de fungos. Esses fungos, eles estão alimentando de todos os nutrientes da própria laranja e tem, de certa forma, eles proliferam, eles reproduzem em um grau de umidade. O ambiente úmido favorece a proliferação dos fungos. Retomando aqui a nossa aula, eu quero falar para você hoje sobre as doenças causadas por fungos. E são doenças que você às vezes já até conviveu aí na sua casa, mas é bom a gente conhecer sobre essas doenças e até mesmo as formas de evitar. Existem doenças, né, causadas por fungos que podem atingir tanto plantas, tanto animais. Você já ouviu falar, por exemplo, no café, quem faz plantio de café, pode ocorrer aí uma proliferação de um fungo, que é a ferrugem. As folhas do café ficam toda amarelada, significa que aquele café foi atingido por fungos. É um tipo de fungo que atinge plantas. Existem fungos que atingem os animais, por exemplo, as micoses. Todos nós, de uma forma ou de outra, a gente já teve um tipo de micose. É uma infecção que acontece aí, que atinge a pele, né, dos animais e, inclusive, a pele humana. Você sabia que existem micoses que chamamos de frieira, que são transmitidas por um tipo de fungo? É aquela frieira que acontece entre os dedos e que causa uma forte coceira. Você sabia também que as unhas, o cabelo também pode ser atingido por fungos? Existe, às vezes,
inflamações próximas à sua unha, que às vezes é um tipo de micose causada por fungos. As micoses, elas atingem a espécie humana ou os animais, que na verdade é uma infecção, e geralmente acontece aí no caso aí, algumas com alguma coceira, vermelhidão, manchas na pele. Então, existe às vezes tratamento simples, mas que você tem que ir ao médico para ele diagnosticar e te passar aí o medicamento eficaz. As micoses, elas têm aí vários sintomas, como eu já falei, que geralmente elas vai ocorrer aí mudança na cor da pele, ou manchas brancas ou vermelhas, e é preciso que você procure o médico para diagnosticar qualquer problema na sua pele. Não pode usar qualquer medicamento e é necessário ter esses cuidados. As micoses de praia, que é muito comum quem vai à praia, acontecer aí na própria água do mar, estar aí a presença desses fungos e em contato com a pele vai causar essas manchas na pele e que às vezes dá coceira, não só no braço, no abdômen, no tronco, no rosto. São várias regiões que essas micoses podem pegar. Essas manchas, elas podem ser vermelhas ou brancas, como eu falei para você. Existem aquele pano, o que a gente chama de um tipo de micose, que são as manchas brancas que ocasionam, principalmente às vezes no braço, nas costas. E por que causa essas manchas brancas? Porque o fungo, ele impede um pouco a produção da melanina. Nossa pele, ela tem essa cor por causa da melanina. Quanto mais escura for sua pele, mais melanina ela tem. E quando você adquire essa micose, ela impede, o fungo impede a sua pele a produção de melanina. Por isso que fica aquelas manchas brancas. Essas micoses, elas adaptam em lugares úmidos, que tem uma certa oleosidade, que vai aí ser fatores principais para a proliferação, para a reprodução dos fungos. Como prevenir uma micose? Primeira coisa é lavar. Ao lavar o seu corpo, você tem que secar bem, entre os dedos, em todas as partes do corpo, não deixando nenhum grau de umidade. Usar roupas limpas, tecidos leves, principalmente no calor. Por quê? Porque o suor, né, quando você está com a roupa que não tem uma certa ventilação, o suor e o calor vai aí contribuir para a reprodução desses fungos e as manchas espalham mais rapidamente. Não andar descalço, porque a frieira, por exemplo, ela gosta de estar em águas de chuva, por exemplo. Os fungos, eles adaptam muito, eles vêm muito nas chuvas, então evitar andar descalço. Evitar compartilhar vestuários como roupa de banho, né, roupas íntimas, não deve ser compartilhada. Cada pessoa tem que ter sua roupa. E mesmo uma roupa de praia, um vestuário de praia, cada um deve ser o seu e esses objetos não devem ser compartilhados, porque uma forma de transmitir a micose é através de compartilhar roupas e objetos. Não compartilhar utensílios como bonés, toalhas, né, ou itens de manicure, porque você pode pegar uma infecção, uma micose de unha, através de um alicate ali no manicure. E evitar o contato físico com as pessoas que têm a micose diretamente, para que você não adquira esse fungo. E evitar ambientes assim mofados, ambientes escuros, evitar esses lugares úmidos que favorecem a proliferação dos fungos. Os protozoários, eles são também micro-organismos que são patogênicos e existem alguns deles que não são prejudiciais. Pelo contrário, às vezes tem protozoário aí que pode até colaborar aí no organismo com ação mutualítica. Quero lembrar para você, por exemplo, o cupim. O cupim, ele é um invertebrado, é um inseto que alimenta de madeira. E a celulose da madeira é muito difícil de fazer a digestão. Então, geralmente, o cupim, ele tem um protozoário dentro do organismo dele que vai fazer a
a decomposição dessa celulose para o inseto. Então, o protozoário que está ajudando o inseto. Então, o cupim, existe um protozoário dentro do organismo dele que vai ajudar aí a decompor as moléculas de celulose para o cupim alimentar. Então, é um protozoário amigo. Ele tem uma ação ali de mutualismo. Tanto ele é útil para o inseto, como o organismo do inseto também é útil para ele, porque é uma forma dele se abrigar. Existem os protozoários, né, que são, os protozoários geralmente eles são formados por uma só célula, né, são unicelulares. Eles gostam de viver em ambientes aquáticos ou uma terra úmida. São heterótrofos, ou seja, depende de outros seres vivos para ele alimentar, para obter o alimento deles. E algumas espécies são patogênicas, como eu falei para você, que existem alguns protozoários, como o protozoário que vive dentro do organismo do cupim, que não é patogênico. Mas existem espécies patogênicas, sim, e nós vamos falar um pouquinho sobre algumas doenças ocasionadas pelos protozoários. Vamos conhecer sobre essas doenças? Existem aí doenças como a amebíase, giardíase, a doença de Chagas, a malária, são doenças causadas por protozoário. Esses protozoários causadores dessas doenças, então eu posso falar que eles são patogênicos. De certa forma, eles prejudicam o nosso organismo. O primeiro protozoário que a gente vai falar para você é o protozoário que causa uma doença chamada amebíase. A amebíase é uma infecção intestinal que você vai adquirir, que a gente vai chamar o protozoário Entamoeba histolítica. Nós vamos encontrar esse protozoário na água ou em verduras e frutas contaminados. Por isso é necessário lavar bem os alimentos, principalmente os alimentos que vão ser ingeridos crus. O alimento cru, ele tem que ser bem lavado, bem higienizado, porque você pode estar ali pegando alguns ovos ali da ameba e que vai causar aí essa infecção intestinal. Então, ao ser ingerida, esses ovos, eles alojam aí no intestino humano, vai causar cólicas, diarreias e, em alguns casos, a pessoa pode até eliminar fezes com sangue. Então, é uma forma simples de evitar a doença amebíase, utilizando maneiras adequadas de higiene. Lavar as mãos após sair ao banheiro, lavar as mãos antes das refeições e cuidar desses alimentos aí para que esses alimentos sejam ingeridos, higienizados antes de ser consumidos. A giardíase é outro tipo de doença causada por um protozoário chamado giardia. Então, a giardia, ela está presente também na água ou em alimentos contaminados. Ao ser ingerida a giardia, esse protozoário vai alojar no intestino, vai causar diarreias, vai causar dor abdominal no paciente. Então, a giardia também, a mesma forma de prevenção da amebíase, é lavar bem os alimentos, lavar bem as mãos antes das refeições, pós sair do banheiro e também utilizar aí todos os alimentos higienizados. É uma forma de você evitar a giardíase. Tanto a amebíase e a giardíase, eu vou dizer que para prevenção, praticamente são as mesmas, como eu já falei para você, que é você ingerir aí uma água filtrada, uma água de qualidade, é a população ter as medidas adequadas de higiene. E também ter acesso às medidas de saneamento básico, a água tratada, o destino adequado do lixo, cuidar, né, do solo, da água, do ar. Então, existem medidas simples e práticas que evitam doenças. E o saneamento básico ele é fundamental para que ofereça à população uma água tratada, um destino adequado do lixo, uma rede de esgoto, porque o esgoto ao céu aberto, passando pelas ruas, ele vai contaminar o solo e vai transmitir aí uma série de doenças. Existe uma outra doença que eu não sei se é tão comum para você, mas chama-se doença de Chagas. Você já deve ter ouvido falar, é uma doença muito comum no norte do país e ela é um protozoário que vive no organismo do barbeiro chamado Trypanosoma cruzi. É uma doença transmitida pela picada do barbeiro.
Como assim? Se o barbeiro que picou a pessoa principalmente ele gosta, o ambiente dele é noturno, então enquanto você está dormindo, o barbeiro vem, suga o seu sangue, ele é hematófago, né? Então ele alimenta de sangue, suga o sangue e ele enche de sangue. Quando ele enche de sangue, ele estufa e libera as fezes ali naquele local. Automaticamente, mesmo dormindo, você passa a mão, coça e facilita a entrada do tripanossoma aí na sua corrente sanguínea. Então, a doença é uma doença que causa febre, né? Pode durar até muito tempo. A doença de Chagas é uma doença que já matou muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas. É uma doença que ainda tem no país porque ela é transmitida pelo barbeiro. E, simplesmente, ela é uma doença que atinge o coração. Ela traz problemas sérios cardíaco. Outra doença também ocasionada pelo protozoário é a malária. Também está bem presente aí no norte do Brasil, onde nós vamos encontrar aí o protozoário Plasmodium. Ele é transmitido pela picada do mosquito, que a gente vai falar, que é o mosquito Anopheles. Então, o mosquito aloja esse protozoário dentro do organismo dele. A fêmea, ao picar o indivíduo, ela transmite esse protozoário que vai cair na corrente sanguínea, a pessoa passa a ter febre, calafrio, e aí esse muito suor, sudorese, grande quantidade de suor, e vai ocorrer aí, geralmente, por muitas semanas depois da picada, e você vai sentir aí manifestar esses sintomas. Tanto a malária como a doença de Chagas, ela vem da transmissão, né, pelos insetos, que ao picar o indivíduo, transmite aí esses protozoários. Como é que podemos fazer para evitar a contaminação? É interessante muito usar aí o combate a esse meio transmissor aí, que são os insetos. Por exemplo, a doença de Chagas, ela é muito comum em lugares que tem aquelas casas pau a pique. Porque os barbeiros, eles gostam de viver ali naquelas festas daquelas casas. Aquelas casas cobertas por palhas de coqueiro. No garimpo, por exemplo, utiliza muito esse tipo de moradia. Então, é muito comum as pessoas que moram nessas casas de pau a pique, cobertas com lona, com coqueiro, alojar esse barbeiro. E se ele estiver contaminado pelo protozoário Trypanosoma, ele transmite aí a doença. Já a malária é exterminar mesmo os mosquitos, porque é o mosquito, é a fêmea que é o grande transmissor dessa doença. Então, é necessário aí a gente utilizar aí telas nas janelas, melhorar as condições de moradia e para evitar essas doenças aí causadas por protozoário. A aula de hoje, a gente deixou aqui para vocês sobre os micro-organismos, fungos e protozoários e como é que eles interferem na saúde das pessoas. Deixamos aqui também as medidas de prevenção dessas doenças e estou deixando aqui algumas atividades para você pesquisar aí na sua casa, nos seus livros de ciências. Você pode pesquisar outras doenças causadas por protozoários, outras doenças causadas por fungos. Você vai encontrar aí várias outras doenças. Por exemplo, no recém-nascido, um fungo que atinge os recém-nascidos é o sapinho que dá na língua da criança quando é recém-nascida, que tem que ter cuidados higiênicos com a criança. Você vai pesquisar, você vai ver outras doenças aí causadas por fungos, tanto nos animais, tanto nos vegetais. Então, eu deixo aí para você pesquisar e se apropriar mais, né, desses conhecimentos, que você tem aí seu livro de ciências, tem seu professor para te ajudar, tem seus pais. Faça aí uma pesquisa sobre o assunto para você compreender mais ainda sobre as doenças causadas por fungos e protozoários. Estou deixando aqui algumas atividades para você, para verificar se realmente você compreendeu aí no decorrer dessas 4 aulas que a gente deu, né, sobre micro-organismos, e tá aí para você fazer. Espero que você tenha gostado da aula, te aguardo, fique ligado aí nas aulas de ciências, porque eu conto com a sua presença. Até a próxima!